Ô, RC, boa tarde, cara. Tranquilo? Pode falar aí, cara. Fica à vontade. E aí, Anderson, beleza? Boa tarde, Anderson. Boa tarde, pessoal da live aí, pessoal do chat também. Sidney, eu ouvi uma vez você dizendo que é ateu cristão. Isso procede? Sim, exato, eu falei sim, por quê? Porque acredito, deixa o pessoal que eu falei isso. Eu acredito no cristianismo, certo? Só que é o seguinte, quem fez ver que eu era ateísta foi justamente meu amigo Josiel, que é um primo, por dizer, afastado, é um Gomes também. Então, o Josiel, ele me fez ver que eu era um teísta. Numa live eu falei, eu sou teísta mesmo. Daí que aconteceu? Porque eu acredito num modelo de Deus que vai além do que o cristianismo prega. Então, o que acontece? Quando eu vejo as grandes conquistas da humanidade, as grandes descobertas da humanidade, como, por exemplo, uma vez eu fiquei chateado numa live, quando eu vi uma pessoa criticando um cristão, e é justamente o Antônio, não é contra o Antônio Miranda, o Antônio estava falando a respeito do RNA replicante, achei até bacana, comecei a só, depois eu falei, outra aqui só, isso daí foi feito através da mão humana, teve intervenção humana para recriar o ambiente primordial que possibilitou que a molécula de RNA se replicasse. Então, o que acontece? Muitas das coisas que a gente pode descobrir na natureza foi através do intelecto humano. Se for intelecto humano, por que não... Eu já entendi, Sidney. Só tem que há um problema nessa sua afirmação. Porque você pode ser um teísta, jamais um ateu. E jamais você pode ser um cristão se você sabe que o cristianismo é uma construção. Cristão é uma pessoa que acredita no Cristo, no Jesus. Se você é um teísta e você vê ou imagina a possibilidade da existência de um Deus por trás de todas as coisas, isso não obrigatoriamente torna você um cristão, torna você um hindu, torna você um bandista, torna você um muçulmano. Nada disso. Você é um teísta. Um teísta não é obrigado a estar ligado a uma religião em si. Nenhum deísta também está obrigado a estar ligado a nenhuma religião. Você pode acreditar que existe um tal Criador. Agora eu vou te perguntar, quem é esse Criador? Você saberia me responder em resumo? Não sei, por isso eu sou agnóstico. Eu não sei. Como você... Pronto, agora você já falou que não é teísta. Você falou não, calma, deixa eu colocar, RC. Eu acredito que existe alguma coisa, certo? Eu sou o que se chama de teísta agnóstico. Eu sou um agnóstico. Tá melhor agora. Eu não posso provar. Eu posso provar para você? Não, espera aí. Não pedi provas. Não pedi provas. Estou vendo agora. Você acabou de se firmar um teísta agnóstico. Sim. Mas espera aí. Vamos definir, ver se é um teísta ou é um deísta. Já que você está preocupado nessa definição. Sim. O Deus que você acha, né? Que você acha que ele criou as coisas. Ele interfere na sua criação ou não interfere? Criou e deixou aí pelo caos ou ele está cuidando? Não sei. Vou ser sincero, não sei se interfere ou não. Por quê? Mas por que você acha que há um criador? Por que você acha? Eu não estou pedindo prova, só estou pedindo o porquê você acha que tem um criador. Porque a partir do momento que a gente consegue criar coisas do universo, como um sol que nem fez na China, mais eficiente que o nosso, a partir do momento que a gente consegue criar um homúnculo, como fizeram nos anos 70, criando um bebê de proveta, e hoje dando o sonho da fertilização in vitro. Se a gente consegue criar uma inteligência que acaba contrastando com a nossa inteligência artificial, e a gente consegue fazer um universo alternativo, onde você pode ser o que você quiser nesse universo, passar dias ou horas jogando, se interagindo no mundo aberto. Se você consegue fazer tudo isso, por que não algo que veio antes? Agora, vai saber, por exemplo, quando eu estou no metaverso, jogando um jogo de mundo aberto, eu estou, por exemplo, vivendo a Revolução Francesa, eu gosto de matar as pessoas que estão naquele lugar que são os inimigos, por exemplo. Então, o que acontece? Eu acho bacana. Às vezes eu estou, por exemplo, jogando Assassin's Creed, Odisseia, eu estou na Grécia Antiga, então meu prazer é provocar a guerra entre um reino e outro, porque faz parte do jogo. Eu sei que isso no mundo real é errado. Eu sei que eu não vou fazer isso no mundo real, mas beleza. Naquele metaverso, eu sou o Deus e o demônio deles. Já entendi. Mas assim, você está fazendo uma comparação bastante indevida.
porque você está visualizando a possibilidade da existência de um Criador de todas as coisas, simplesmente baseado na observação de seres criando coisas. Não obrigatoriamente, Sidney, porque eu consigo criar alguma coisa, eu, um ser existente, com uma certa inteligência, eu consigo criar alguma coisa, não obrigatoriamente tem que existir um ser inteligente dando origem a todas as coisas. Essa ideia de Deus, Sidney, ela veio de um passado muito antigo, onde as pessoas não tinham conhecimento do que está por trás das coisas. Elas tinham apenas uma observação superficial das coisas que estavam ao seu redor. Então, elas começaram a se questionar. E aí elas pensaram, será que alguém criou tudo isso aqui? Bom, provável, é possível, talvez, alguém deve ter criado tudo isso. Mas desde que alguém veio com essa ideia, certamente veio alguém contra esta ideia. O quê? Ateus. O que é que os ateus poderiam dizer? Bom, há um problema nisso aí. Porque se tudo isso que nós estamos observando foi criado por alguém, e isso é obrigatório, então, esse alguém que criou isso aqui também teria que ter um criador obrigatório. E isso viraria, Sidney, um ciclo vicioso. Isso não pode acontecer. Hoje, Sidney, nós temos conhecimento que povos antigos não tinham. Por exemplo, nós temos um conhecimento a respeito da energia. Nós sabemos que a energia, ela não pode ser criada e nem pode ser destruída. E a energia do universo, ela é constante em sua quantidade. Então, tudo está se modificando e não está aumentando nem diminuindo, apenas se modifica. O que é que nós podemos perceber, Sidney, com isso? É que, pelo que conhecemos hoje em dia, a energia, ela sempre existiu, a menos que futuramente nós descobramos aí outra coisa que possa mudar esta ideia. Mas hoje, o entendimento que nós temos é que a energia, ela sempre existiu. Então, Sidney, se a energia sempre existiu, um ser, para ter criado tudo isso aqui, ele teria que ter surgido da energia pré-existente. E isso é impossível. Por quê, Sidney? Porque para criar tudo isso e ser arquiteto, ele teria que ser inteligente, teria que ter uma inteligência, é um ser. Não estamos falando de forças naturais, não estamos falando de leis naturais, estamos falando de um ser inteligente. Então, isso é impossível de acontecer, porque não se evolui a partir da energia existente um ser inteligente. Evolui-se uma raça inteira, uma espécie inteira. Então, Sidney, mesmo que por trás da nossa existência, seres humanos, estou falando, não do universo todo, mas nós, seres humanos aqui, o planeta Terra, essa vida aqui, mesmo que, não sendo obrigatório, não é, mas mesmo que fosse o caso de ter acontecido algo, ter criado nós algo inteligente, este algo não seria um Deus. Esse algo seria, no mínimo, uma raça, uma espécie já evoluída da própria energia existente. Então, como eu estou falando, isso não é obrigatório, porque assim como nós ter sido criado por uma raça, uma espécie já evoluída da energia existente, por que não nós podemos ser evoluídos da energia existente, assim como os próprios crânios evolutivos têm apresentado que o homem não foi feito do jeito que ele é hoje, ele passou por todo um processo até chegar aqui, existem os crânios nos museus, existem achados de ossos de corpos inteiros, de corpos evolutivos. Então, por que evolutivos? Porque esses ossos, esses esqueletos, eles são datados de formas diferentes, de épocas diferentes. A datação é feita através de métodos que comprovam a época que aqueles esqueletos, aqueles ossos existiram em seus corpos, em vida, que aqueles seres existiram, caminharam e tal, e a forma que eles agiam. Tudo isso é comprovado. Então, a nossa existência através de uma evolução já é comprovado. Nós não fomos feitos assim. E como eu te falei, mesmo que existisse uma inteligência por trás disso, não seria um ser. Teria que ser uma raça também evoluída. Então, por que colocarmos antes de nós uma raça evoluída obrigatoriamente e não nós já os evoluídos? Entende? É algo desnecessário. Deus é desnecessário. Mas isso não vem anular a existência ou não dele, o fato de ser ou não necessário ou não depende. Agora, não, anula porque eu te falei a questão da energia.
Porque se a energia, ela sempre existiu, logo, esse suposto ser teria que evoluir da energia existente, e isso é impossível. Porque não pode um único ser chegar à inteligência evoluído de uma energia, não pode. Ele tem que passar por processos de reprodução, por processos de evolução, que a evolução ela acontece através da reprodução. Se, por exemplo, você nascer agora, Sidney. Não, eu entendo disso. Isso no ponto de vista da biologia, como é conhecida aqui na Terra, certo? Não, cara, é uma questão lógica, uma questão óbvia, Sidney. Porque assim, pode ser. Vai que a lógica dele não se aplica. Vai não, saber. Sidney, não podemos pular. Sidney, não podemos pular esse passo. Você diz assim, mas a lógica de Deus pode ser diferente da nossa. Não podemos pular esse passo. Por quê? Porque nós não temos vestígios ainda da existência desse ser, que seria completamente diferente do que nós compreendemos. Esta ideia de Deus, ela veio da nossa própria cachola. Então, nós criamos essa ideia de Deus. Nós não encontramos esse Deus. Nós criamos a ideia. É tipo assim, ó, por exemplo, nós precisamos de um fundamento sólido para poder fundamentar um ser, para depois nós atribuirmos coisas a ele. Por exemplo, eu digo que a vida fora da Terra, ela é uma possibilidade. Por quê? Porque nós temos fundamentos sólidos para isso. Aqui na Terra, nós compreendemos o que o planeta tem características habitáveis para esse tipo de vida, logo a vida se desenvolve nele. Ele restringe alguns tipos de vida que tentaram se desenvolver e não conseguiram, não prosperaram. Nós encontramos aí diversos planetas que não têm características para habitar a vida da forma que nós conhecemos, logo a vida não se desenvolve nele, entende? Então, se o universo é tão gigante desse jeito, como realmente é, então deve ter vários outros planetas com características similares ao planeta Terra, e se existe, ele provavelmente desenvolveu a vida. Então, isso é o quê? Uma possibilidade. Tem fundamentos sólidos. Agora, Deus, qual é o fundamento sólido para Deus? Nenhum. A única coisa que as pessoas conseguem fazer é tentar aferir a existência de Deus, ou inferir, né, a existência de Deus através de atribuições de coisas que elas desconhecem, que elas não entendem. É tipo a falácia do apelo à ignorância, tipo, eu não sei, isso aqui foi um Deus. Não posso fazer isso. Entende? É absurdo. Porque eu não tenho nem o fundamento para a existência de Deus, como é que eu posso atribuir coisa a ele?